E aí, tudo bem? Bom, o outro vídeo eu tava mais carequinha, agora eu já tô mais cabeludo. Claro, eu tô pensando, elaborando bem esse curso, então eu não estou fazendo com pressa, mas eu estou fazendo bem detalhado, porque esse curso eu vou entregar de gratuitamente e eu quero que ele seja assertivo na tua vida. Tanto que é um curso que eu não entrego questão de valor nenhum, o valor referência é zero. Tu não gasta nada para ter esse curso, e sim um conteúdo gratuito para te entregar. Se tu sentir no teu coração de quiser fazer uma contribuição no canal, que eu te ajudei, só clicar aqui embaixo tem o mais valeu e fazer a contribuição que tu quiseres, mas o curso é gratuito. Vinícius, sobre esse perfil de endividamento, o que tu queres dizer sobre isso? É muito importante a gente entender qual é o nosso perfil de endividamento. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai pegar tudo que tu deves. Tá devendo? Tá negativado. O que que é dever? É quando tu já tá no SPC e Serasa por essa situação. Lembrando que esse perfil de endividamento não é com as dívidas prescritas, que aí já vão estar prescritos. São níveis de endividamento para entender se tu tem como não quitar essa situação. A fórmula é: tu vai fazer uma lista de dívidas do maior juros ao menor, o que tu mais deve, porque é prioridade. Quais são as contas que a gente tem que sempre pagar? A gente tem que pagar sempre as contas que têm os juros maior, porque o valor ele fica monstruoso. Então, de maior a menor, tu tem que equilibrar. Se tu fosse fazer um parcelamento, que na maioria dos casos tem, quando a gente está devendo, a gente tem um parcelamento para fazer, tu vai verificar em cima de qual é o valor desse endividamento em questão das parcelas. O ideal, tá, gente? O ideal, dependendo do caso, é que o valor de dívidas parcelada não pode passar de 30% da tua receita mensal. Vamos lá, deixa eu ver se tu consegue entender. Vamos supor que tu parcelando tuas dívidas, tu vai dever R$ 1.000 todo mês, tá? Ah, vou parcelar e vou pagar R$ 1.000 todo mês. Bom, e eu recebo R$ 4.000 por mês. Então, 4 líquido, tá, gente? Eu não tô colocando bruto. 4 vezes 30, 1.200. A prestação é R$ 1.000. Tá no ok. Só que lembrando que a gente às vezes não quer pagar essas dívidas. E é por isso que tu tá no vídeo. Vinícius, eu tô no vídeo porque eu não quero pagar. Ok, tu não vai pagar. A gente tem que se preocupar com ações judiciais, que são aquelas ações que podem entrar na justiça a fim de bloqueio judicial ou alguma alienação de um veículo, ou até mesmo, dependendo da situação da tua dívida, eles podem atrelar a tua dívida ao teu bem imóvel. Ah, Vinícius, mas eu tenho uma única casa e eu não posso. Eles, pelo que já li, porque a gente sempre tem esse negócio do achismo, né? Pelo que eu li, eles não podem pegar a minha casa. Tudo é permitido, tá, gente? Olha só. Eu tô te dando no meu caso, eu tenho um imóvel no meu nome que tem 6 pendências e eu só tenho um imóvel. Então, assim, ó, eu não consigo quitar esse imóvel, porque se eu quitar o imóvel, eles podem entrar na justiça para reter esse imóvel. Então, assim, ó, tudo tem que abrir o olho, pessoal. Tudo tem que abrir o olho. Então, se tu estás com um grau de endividamento, tu tem que fazer a menção. Será que vale a pena eu ficar devendo 5 anos, podendo pegar um, um pagar um juros elevado e perder algum bem meu que eu não quero me desfazer? Porque quem tem bens tem que se preocupar. Eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tudo no meu CPF. Gente, quem tá devendo tem que se preocupar com o perfil de endividamento. Tu não pode ter um endividamento muito alto com bens. Aí tu tá perdido. Por que perdido? Porque o que acontece, dependendo da empresa, mas é cartão de crédito, ele pode ver ali, tu tá devendo 15 mil de cartão de crédito. Ele pode ver, cara, mas tem uma moto que vale 30, eu vou acionar na justiça. Então tu tem que te ligar. Outra coisa que é muito importante tu tá atento. Quando tu deve, não adianta nesse período que tu tá devendo, tá? Questão, tô devendo faz 2 anos, tu querer pegar o teu bem que tu tem e transferir para outra pessoa, principalmente conhecidos teus. Tu tem que fazer 3 transferências. Como assim? Tem que transferir para ti, para um terceiro e o terceiro transferir para outra pessoa. Aí vai estar mais tranquilo, porque senão é fraude ao credor. Ou eles podem simplesmente cancelar essa transferência e reter o bem. Então são tudo questões de analisar em cima do teu perfil de endividamento. Tens muitos bens? Abre teu olho. Não tenho nada, então não te preocupa. Esse é o ponto. E eu tô querendo dizer isso com excelência no que eu tô falando. Eu tinha, eu tenho uma casa que está financiada pela Caixa Econômica Federal e eu não pretendo quitar. Hoje em dia eu posso quitar a caixa porque o valor é baixo, mas se eu quitar, eles podem tirar minha casa. Então, depois de tudo isso, a gente tem que entrar com um processo para tentar desvincular essas dívidas dentro da casa, mas são tudo procedimentos que levam dinheiro. Então,
O que eu tô querendo dizer isso aqui é a minha experiência e tudo que aconteceu comigo, que pode acontecer contigo. A gente tem que abrir o olho. Quando a gente deve, a gente deve. Então a gente tem que estar sempre preocupado com tudo. E o perfil de endividamento é fato. A gente tem que saber quanto a gente é a nossa renda por mês para pagar, se a gente quiser pagar, e também tem que ver se tem alguma coisa no teu nome. Se tiver, cara, pensa em pagar. Não adianta querer prescrever. Pode ser que eles não vinculem nada, não vale a pena pelo processo entrar, mas pode ser que sim. Eu tenho dívidas que entrou com valor pequeno, alienaram na minha casa. Por valor ridículo de 1.000 e poucos reais. Mas alienaram, eu até paguei. Agora eu tenho que entrar na justiça pro juiz tirar. Eu tenho que comprovar que eu paguei pro juiz solicitar pro cartório tirar essa essa esse vínculo que tem na minha casa. Então o que eu tô dizendo assim, ó, tem que abrir o olho, tem que prestar atenção, porque dever não é tão simples assim para quem tem patrimônio. Eu tinha uma casa financiada, até para ti de repente seja uma coisa assim, ah, não vale nada. Sim, tem que se ligar nisso tudo, tá bom? Até a próxima aula, hein? Valeu.